Não tem mais fórmula mágica. Sim, existia uma fórmula mágica que colocou dinheiro no bolso de muita gente, mas não funciona mais. Quer saber como que era essa fórmula mágica? Então eu vou mostrar aqui como que funcionava. Você acessava o YouTube, você via um vídeo como esse daqui, pegando algumas views, e você simplesmente falava, eu vou modelar esse vídeo. O que você fazia? Você observava essa thumb, a primeira coisa que você fazia, você levava essa thumb para o ChatGPT ou para o Nano e você pedia, deixe esta mulher loira. O título você olhava e pedia, mude de amiga de infância para ex-mulher. E o resultado ficava mais ou menos assim. O milionário viu sua ex-esposa servindo mesas, ela fingiu não conhecê-lo, mas ele, que a gente tem o Hulk, né? E os dois tinham boas visualizações, os dois ganhavam dinheiro. Era isso, um processo simples, 5 minutos no máximo, e a continuação dele não era mais difícil, só ficava mais fácil. Você chegava para o ChatGPT ou para o Claude e você simplesmente pedia, escreva um roteiro para esta história, no idioma que você quisesse, ainda de bônus. A história seria diferente, sim, seria, mas ela teria estruturalmente as mesmas premissas, os mesmos nomes, a mesma estrutura, início, desenvolvimento, fim, os mesmos elementos e o final repetido. Esse final repetido você encontra, se você colocar 50 roteiros para serem analisados, você vai ver esse final repetido em quase todos eles, que eram fundações beneficentes e obras de caridades. A mesma nos dois canais. Então aqui a gente já tem o mesmo título praticamente, a mesma thumb praticamente e praticamente também o mesmo roteiro, igual nos dois canais. Aí você ia para o CapCut, fazia a narração e você escolhia a voz Knightley. E adivinha só, é a mesma nos dois canais. Com a narração finalizada, você partia para a edição. Mesma imagem da thumb, ou recorte dos personagens com overlay de vídeos aleatório. Este era o template padrão desse nicho. Pouquíssimas pessoas faziam diferente, mas não diferenciava tanto assim, continuava a mesma coisa, o mesmo esqueleto do vídeo dos dois canais. Então aqui já deu para reparar, né, que aqui todo o processo é praticamente o mesmo dos dois canais, mas adivinha só, os dois ganhavam dinheiro, os dois vídeos performavam bem, né, isso é um fato, muita gente fazia isso, copiava porque dava certo, mas me diz aí, é ou não é uma fórmula mágica? Eu não conheço no digital, não consigo lembrar de um outro momento onde foi tão fácil ganhar dinheiro. É por isso que se popularizou tanto esse modelo. Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu? A farra acabou, né? A pirâmide caiu. Os canais começaram a ser desmonetizados por conteúdo falso, repetitivo. E aí não entendia, gente, assim, muito bem quem que estava criando qual conteúdo. Ficou tudo muito igual, confuso. Então, acabou isso. Opa, mas espera aí. Eu sei que no momento desse vídeo, esse canal, e eu fiz isso de propósito, ele ainda não caiu. Mas ele tá 90% igual aos que caíram. E eu trouxe esse exemplo de propósito, porque ele é um exemplo de exceção. E esse exemplo de exceção, eu já falei em outros vídeos, é a droga do negacionista. É a droga do negacionista. Ele quer se sentir especial e achar que ele vai entrar no grupo de 5%, que a meu ver são um bando de sortudos, que não foram atingidos ainda por uma varredura mais séria, continuam no ar. É nisso que ele vai se apegar, ele não vai reconhecer nada do que eu estou falando e ele vai continuar negando. E assim, é claro que eu trouxe esse exemplo também, porque eu sei que esses negacionistas eles vão comentar aqui, isso vai gerar engajamento pro meu vídeo. Então isso foi um pequeno parêntese que eu quis abrir. Então a pirâmide caiu, certo? E a gente percebe aqui que tudo isso representa um ecossistema de baixíssima qualidade. E o fato de um ter criado primeiro que o outro não interessa para o YouTube. O que interessa aqui? Nenhum dos dois está criando conteúdo, os dois estão pedindo para a IA criar. É um processo estupidamente fácil, simples e que funcionou para muita gente. E assim, o problema não é só quem copia. Se você é facilmente copiado, você também é parte do problema. É isso que você precisa entender. É isso que muita gente está custando a entender também.
Eu vou abrir aqui um outro parêntese que vai ser assunto de um próximo vídeo. Mas muito se tem falado sobre formato, mas pouca gente entende, e aí você vê como é uma questão sempre abordada de forma muito rasa. Pouca gente entende que formato não é só edição, não é só aquilo que você vê no vídeo. É aquilo que você sente no vídeo também. Não são só imagens parecidas, um estilo parecido. Não é só voz. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Então, formato é forma mais essência, não é só a forma. A forma é o que se vê, a essência é aquilo que faz sentir. Então, há uma diferença aí fundamental, e é por isso que muitas pessoas falham miseravelmente na modelagem. E algo que eu vejo muito, modelar é fácil. Desse jeito é. Eu quero ver modelar de verdade. Né? Você modelar, você pegar uma forma, adaptar para o seu estilo e trazer a sua essência também. E para trazer a sua essência, você não pode pedir para a IA criar. Você tem que começar a criar. O processo de criação é seu e ela te assiste. E muita gente não vai fazer isso. E aqui a gente parte para o próximo ponto, né? Você não vai admitir. Você vai ficar batendo naquela tecla que a culpa é do YouTube. E o YouTube tá cheio de especialistas mostrando canais monetizados com 3 dias, com 5 dias, com 10 dias. E alunos tendo resultados. E você fica naquela, cara, eu tô aqui fora. Eu tenho que participar desse movimento. Eu vou atrás de um método alternativo. Eu vou conseguir monetizar outro canal. Aí o que acontece? Você até monetiza. Mas aí você cai de novo em conteúdo falso. Essa foi a mensagem, gente, que eu recebi de manhã lá no meu grupo. E isso tá acontecendo demais. Tem pessoas que estão monetizando canais novos, mas elas estão pegando conteúdo falso logo em seguida. E isso os especialistas não vão mostrar, é claro. Não é bom para o marketing, mas isso está acontecendo e eu me sinto na responsabilidade de informar. Então, seguindo, né? Cara, se tu tá nessa mentalidade de ficar negando as coisas, o que tá aí na sua frente. Basta você abrir o YouTube e você vai ver uma porrada de canais, tudo igual, cara. Tudo igual. Os mesmos nomes, é lá o Santiago, a Valentina. Aí eles abrem uma fundação de caridade no final. Os vídeos tudo assim, cara. As thumbs tudo igual, praticamente. Então banalizou. Nichos foram banalizados, né? Não só de histórias. Isso aconteceu praticamente no YouTube inteiro. Estava tomando conta, né? O YouTube precisou agir. Algumas coisas eu não concordo em termos de punição, mas que algo precisava ser feito, sim. E acabou esse YouTube, cara. Acabou. Eu vejo muita gente criando canal aí, um canal atrás do outro. O que acontece? Cai um, leva tudo, toma um relacionado, apareceu um problema novo agora, que algumas pessoas não estão conseguindo sequer pedir a remonetização, porque você pede de um, aí diz que o outro está pendurado, então você entra num processo de looping. Então, isso provavelmente vai fazer que pessoas percam a AdSense. Então, muito cuidado com isso aí. Hoje não é só monetizar, gente. Monetizar, veja bem, é a parte mais fácil de um processo que não é fácil. É um processo que não é fácil. Então, para não vir gente dizendo aqui, o Neto está dizendo que monetizar é fácil. Não, não é fácil. É a parte mais fácil de um processo difícil, complexo. Mas o difícil mesmo, ainda mais difícil, é você permanecer monetizado e consistente. Porque YouTube é a consistência também. Isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Porque os canais bons que eu vi floparem foi por falta de consistência. Eu nunca vi canal bom flopar do nada, como acontece com esses canais. É por falta de consistência. Mas eles permanecem monetizados. Então fica aqui a lição. Para permanecer no game, cara, você vai ter que fazer tudo diferente. Você vai ter que revirar o seu processo do zero. Você vai ter que aprender a criar. E aprender a criar, não é só estar pedindo para a IA estar te dando as coisas. A IA tem que virar uma espécie de assistente. Então você vai ter que aprender mais sobre criação de prompts. Enfim, vai ser um caminho árduo. Mas eu sei que você não está disposto, cara. Você vai continuar buscando atalhos, hackzinhos. E é por isso que quase nada ou nada do que você tenta dá certo. E se dá certo é por um tempo determinado, bem temporário. Mas olha só, eu vou ficar muito feliz se você provar que eu estou errado.